Por que eu nunca escuto a voz de Deus? Você crê em Deus? Acredita em Jesus? Aceitou Ele em sua vida? Se sim, sabe que Jesus está muito contente sobre isso. Mas você sequer já ouviu a voz de Deus? Algo muito estranho na fé cristã é que, ainda crendo em Deus, nós nunca o ouvimos. É raro ver alguém dizendo que escutou a voz dele. Ele nos ama tanto e quer ter tanta intimidade conosco, mas por qual motivo não escutamos? Bom, na verdade, existem várias maneiras que Deus fala, e não só de uma maneira física. E é sobre isso que iremos falar hoje. Primeiro de tudo, é a fé. É uma das coisas que a gente tem que entender antes de todos os que iremos falar neste vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que a vida cristã não se baseia em ver, sentir ou ouvir a voz de Deus, mas se baseia em crer no impossível. Se baseia na fé. Se Deus falasse com nós o tempo inteiro, seria muito fácil se a gente ouvisse Deus. E se fosse fácil, nossa fé seria pequena, pois teríamos menos dificuldades e buscaríamos menos a Deus. Segundo de tudo. Bom, agora iremos falar das formas que Deus fala com nós. Deus é simples. Muitas pessoas pedem para Deus dizendo: Senhor, se for um sim, me dê um raio. Se for um não, que meu jardim pegue fogo. Elas pedem coisas fantásticas, como poder, magia e coisas incríveis. Sabemos que Deus é Deus e pode tudo. Mas esse mesmo Deus que você pede sinais incríveis e poderosos é o mesmo Deus que enviou seu Filho em forma humana para nascer em uma mulher humilde e para ser cuidado por um pai carpinteiro, assim vivendo uma vida simples. Elias estava com depressão e clamava para que Deus matasse. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Porém, ele não queria que fosse o fim de Elias. Então chamou-o para ir ao monte, para conversar com ele. Houve um vento fortíssimo que separou montes e esmigalhou rochas. Mas Deus não estava ali. Então depois houve terremoto, mas Deus também não estava lá. Logo em seguida houve fogo, mas Deus não estava lá. Depois desses acontecimentos, então houve uma brisa suave. Ali sim Deus estava lá. Ele poderia aparecer em fogos, raios, terremotos, em ventanias, tsunamis e acontecimentos grandiosos, mas preferiu aparecer em uma simples brisa suave. Deus é todo-poderoso, mas também é simples e humilde. Terceiro, Deus fala através de pessoas. Sim, Deus é tão criativo que faz com que a sua própria criação fale por ele. Muitas vezes, Deus manda alguém para falar por ele através de profecias. Mas também manda pessoas falarem uma com as outras por ele sem que percebam. Quantas vezes Deus mandou profetas para informar avisos ou profecias? Como quando ele enviou Moisés para avisar ao faraó para soltar os hebreus. Ou então, quando mandou Jonas informar a uma cidade que a justiça de Deus cairia sobre ela. Mas nem sempre são profetas. Muitas vezes, Deus envia a você umas pessoas simples para ter conversas super normais, até você ouvir alguém dizer algo muito semelhante a uma resposta para a sua vida. Então você aí percebe que isso é uma resposta de Deus para você. Um dia, eu estava afastado de Deus e fiz uma oração a Ele falando que era tudo o que eu precisava e ainda preciso. Mas eu me senti abandonado, me senti como se Ele não me ouvisse. No dia seguinte, minha amiga
que inclusive me ajuda muito na caminhada cristã, e me entregou um papel aleatório que provavelmente estava jogado no chão. E no papel estava escrito: Oi filho, sou eu, aquele que quem te formou. Sei que está passando por momentos difíceis e sente que te esqueci ou que te abandonei, mas sou seu pai e jamais faria isso. Eu cuidei de você em todos os momentos da sua vida, até mesmo naqueles que você se perguntava onde eu estava. Sei que parece difícil acreditar, mas eu estou aqui, bem do seu lado. Filho, eu cuido de você. Descansa em meu amor. Assinado Deus. Eu orei 28 de setembro de 2022. E a resposta já veio no dia seguinte, dia 29 de setembro. Tinha até erros de caligrafia, pois foi escrito por alguém. Mas aquela palavra foi tão tocante para mim e eu senti Deus. Eu sei que aquela palavra foi de Deus para mim e tinha certeza que aquilo não foi por acaso. Deus falou comigo. Um dia eu estava triste passando por momentos de angústia. Essa mesma amiga falou aleatoriamente palavras reconfortantes dizendo que Deus está comigo e que Ele me ama. Eu sei que ela falou isso porque viu que eu estava triste. Mas aquelas palavras foi muito mais que uma motivação. E sim, senti que aquelas palavras eram de Deus para mim. Deus usou minha amiga para me confortar diante daquelas semanas difíceis. Quarto, Deus fala através de sua palavra. Uma das formas que Deus mais fala, quanto comigo e quanto com pessoas em geral, é através de sua palavra, a Bíblia. Como já sabemos, a Bíblia, a palavra de Deus, é literalmente a sua palavra, não um simples apelido. Por isso, é muito importante todos os dias lermos a Bíblia para que Deus possa falar com nós. Através dela, Ele nos traz resposta, conforto e intimidade com Cristo. Eu lembro o dia quando eu estava na escola, estava junto com meus amigos. Eles falavam de coisas porcarias, coisas ímpias e tolas. E até eu entrei em certos assuntos, pois eu sou pecador e, tenho comunicações e entrei em certas conversas. Mas eu senti que eu deveria sair dali. E naquele momento, bem devagar, saía de lá, tirando de meu bolso uma Bíblia, que era uma pequena Bíblia, né? Naquela época eu levava uma Bíblia no meu bolso. E enquanto eu estava com ela na mão, pedi a Deus para que Ele falasse comigo. E então, quando eu abri aleatoriamente minha Bíblia, havia aberto em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No momento que li este verso, tinha certeza que Deus estava dizendo para eu me afastar deles, pois suas conversas eram tolas e me desviavam do caminho de Deus. Quinto, Deus fala através dos pensamentos. Quanto pensamentos do dia a dia, em oração e em sonhos. Eu confesso que sempre tive muita dificuldade em ouvir Deus falando através do pensamento. Isso porque eu sou um cara que pensa muito ou pensa pouco. Mas muitas vezes somos tocados em nossos corações enquanto oramos ou enquanto pensamos no dia a dia. Outra forma que Deus fala, continuando com os pensamentos, é através dos sonhos. E muitas vezes são profecias, como Pedro quando teve a visão dos animais na toalha, Atos 10, de 9 a 16. Ou quando Deus fez a promessa para Salomão em uma visão, 1 Reis 3, de 9 a 10. E entre outros. Sexto, Deus fala com a sua voz física. A forma mais rara que Deus fala é através de sua voz. Como foi dito no início, o motivo disso é que se Deus falasse o tempo inteiro com nós, com sua voz física, teríamos pouca intimidade com Ele. Mas apesar de ser uma das formas poucos usadas para Ele se comunicar com nós,
há muitas pessoas que ouviram sua voz. Quanto a que estão escritos na Bíblia, quanto às pessoas de hoje em dia como pastores ou até mesmo padres, Jonas e Jó foram uma dessas pessoas que ouviram a voz física de Deus. Sétimo, Deus fala através do nosso dia a dia. Deus fala com nós através de filmes, notícias, jogos, esportes, animais, natureza, música, vídeos e até mesmo quando estamos simplesmente vivendo a nossa vida normalmente. Deus pode nos mandar uma palavra quando estamos varrendo a casa, lavando a louça, tomando banho, lendo um livro que nem se trata de sua palavra. Deus é criativo e pode falar de várias maneiras, até das mais estranhas. Através do silêncio ou do barulho, através de suas criações, em momentos bons ou ruins, em amor ou ódio, tristeza ou alegria, conforto ou dor e muito mais. Muitas vezes Deus não fala com você porque você simplesmente não o ouve. Deus em todo momento quer falar com você, porém você não dá tempo para ouvir a sua voz. E quando Ele vai falar contigo, você o interrompe. Eu não vou te culpar por isso, porque até eu tenho que dar mais ouvidos a Deus. Mas não adianta você querer ouvir a voz dele se você nem tenta ouvir, se você nem dá o seu tempo para ouvi-lo. E como você quer ouvir a voz física, a voz de Deus de uma forma audível, se você nem abre a sua Bíblia? Na oração, quando você falar com Jesus, dê um tempo e fique em silêncio. Assim, você pode sentir o que Deus quer falar no seu coração. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Espero que Deus tenha falado com você, né? E que a partir de hoje, dê o seu tempo quando quiser ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia, dê o seu tempo, né? Fique ali em silêncio um pouco, porque muitas vezes Deus quer falar com você, quer que você sente a sua voz em seu coração. Ajude o canal a crescer, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como estes. Aqui embaixo vou deixar o link na descrição das minhas redes sociais, meu TikTok, meu Kawaii, meu Instagram, onde meu amigo e eu postamos, né, mensagens todos os dias. Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe.